Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao meu diário de bordo. O meu nome é Rui Simões e hoje vamos falar de propósito. Isto do propósito vem um pouco da minha experiência a ler agora o livro Ikigai, do Héctor Garcia, do Francisco Miralles, e que fala sobre uma zona em Okinawa, no Japão, que é o sítio no mundo onde tem mais centenários. E mostra um pouco de alguns hábitos, isso, mas acima de tudo fala que o principal objetivo que eles têm na vida é nunca deixarem de ter um propósito. Ou seja, esse propósito é que o amarra ainda. Tanto é que Ikigai é a razão para nos levantarmos da cama todos os dias. Mas, sinceramente, o que é que será isto? Vou falar um pouco mais disto depois do jingle. Olá, queridos. Então, olhem, antes de mais, hoje é Dia Mundial da Saúde Mental e quero que, se vocês ouvirem este podcast, que se cuidem, por favor. Porque saúde mental está lá implícito saúde. Ou seja, saúde não é só nos doer alguma coisa, saúde não é só temos que andar a tomar medicamentos porque nos dói qualquer coisa, não é sermos operados, não é temos que ir de ambulância para algum sítio. Saúde mental é importante para nos mantermos boas pessoas. Enquanto bons seres, boas pessoas enquanto seres humanos, enquanto trabalhadores, enquanto estudantes, enquanto seres sociáveis, enquanto seres que pertencem a uma família. Isto é uma grande parte de nós. E este podcast surge um bocadinho sobre isso, como vocês sabem, e neste momento eu estou a passar por esse processo de ir buscar novamente a minha saúde mental e de voltar a olhar para a vida de uma certa forma, de uma forma diferente e compor certas coisas que eu fiz asneiro durante não sei quantos anos e com isso ganhar saúde. Por isso, eu sei que é um luxo, eu sei que de certa forma é um luxo às vezes irmos a um psicólogo, a um psiquiatra, porque é caro e se estamos à espera de Serviço Nacional de Saúde, alguma coisa corre mal pelo caminho. Por isso, se puderem, façam por vocês e se conhecerem alguém que vocês acham que não está bem, falem com ela. As pessoas respondem muitas vezes está tudo bem para não preocupar, mas tentem puxar por ela, tentem perceber o que é que essa pessoa realmente tem, se vocês acharem que algo não está bem com ela. Vocês vão ser cidadãos muito melhores se fizerem isso e vão estar a ajudar alguém a não cometer uma maluqueira ou fazer uma estupidez e talvez a salvar a vida dessa pessoa e a pessoa a partir daí pode ser uma pessoa melhor. Falando um pouco disto, de saúde mental e de um grande foco da nossa vida, hoje é o propósito. O propósito é uma coisa, sinceramente, que se pensarmos bem, na nossa sociedade, é uma coisa relativamente recente. Porque se nós olharmos para o que há historicamente, por exemplo, se chegarmos ali à Idade Média, as pessoas, até a Idade das Cavernas, pronto, até começámos a ter realmente uma sociedade, cidades, uma sociedade fixa, sem nómada, as pessoas o propósito delas era sobreviver. Depois entramos na Idade Média, em que há uma sociedade, há uma hierarquia, há uma organização social e que passamos a ter outra vez pouco propósito, apesar de estarmos divididos mais ou menos em 4 patamares, ou seja, o povo, o clero, a nobreza e a família real, dificilmente se subia de estrato, ou seja, ou então definiam-nos o nosso próprio propósito.
Imagina que éramos um senhor da nobreza, o nosso último filho, como nunca ia herdar nada, iria sempre para o clero, ou seja, esse destino já estava predestinado, e o mais velho seria aquele que iria suceder a ele. A mesma coisa acontecia com os reis. O povo dificilmente mudava a sua estratégia. Entretanto, entra a Revolução Industrial. Quando entra a Revolução Industrial, aí já se começa haver uma certa mudança nesse aspecto, em que pessoas, toda a gente começa a trabalhar, e que criam-se negócios, criam-se estradas, criam-se redes ferroviárias. O mundo está muito mais globalizado, há processos muito, muito fortes, as pessoas começam a ganhar dinheiro, porque era necessário muita mão de obra. Estamos a falar tanto em fábricas normais, como depois quando foi a Revolução Automóvel, em que aparecem as produções em linha. E depois viemos um bocado para os dias de hoje, em que, mesmo, por exemplo, os meus avós sabiam que iam para a escola até ao quarto ano, e que depois do quarto ano iriam trabalhar num trabalho até se reformarem. E aí nós, 2 gerações depois, pelo menos os meus pais ainda têm um pouco essa mentalidade, apesar de terem algo, de serem licenciados, ainda têm um pouco essa ideia de trabalhar até se reformarem no mesmo sítio. O meu pai está há 30 anos no mesmo sítio, a minha mãe está quase há 30 anos também no mesmo sítio. Então entramos nós. A nossa geração nesse aspecto está a mudar muito. Porquê? Nós estamos a entrar numa fase em que há montes de opções. Antigamente, os nossos pais, se calhar, iam para um curso em que sabiam que tinham um futuro. Não é que isso também não seja. Também é uma coisa que acontecia muito normalmente. Ou seja, quem tinha um pai engenheiro provavelmente seria um engenheiro. Médicos, então, era a mesma coisa. Depois, entretanto, os nossos pais entram numa fase em que já podem escolher outras profissões, mas não muda muito esse ciclo, essa estrutura normal. Então, chegamos nós e eu comecei-me só a perceber muito disto, da quantidade absurda de cursos superiores que existem. Isto é uma quantidade maluca de cursos superiores. Então, temos 12 anos na escola em que contactamos sempre com as mesmas disciplinas. Ou seja, mesmo que vamos para o secundário e se tira vamos para científicos, tira-se história, geografia e isso, e entra outra qualquer que repõe isso. E depois somos apresentados a centenas ou milhares de cursos provavelmente cá neste país. Há alguns cursos muito parecidos, só muda às vezes o nome, mas não deixa de haver, talvez, à vontade, milhares de cursos neste país. E então onde é que isto chega ao propósito? Quando nós saímos do 12º ano, se podemos ir trabalhar ou podemos ir para a universidade, é uma escolha. Eu já falei aqui que fui trabalhar 3 anos e agora estou na universidade. E como é que nós vamos saber, ao fim de 12 anos, com as mesmas coisas, que curso é que vamos? Ou seja, não é o primeiro caso de alguém que tira um curso, vai trabalhar para aquilo e aquilo não é, porque não há experiência. Ou então a pessoa descobriu-se. Se calhar ao fim de 18 anos, 17 anos de escola, lá se descobriu. Epá, não é isto que eu queria. É uma decisão errada. Não. Já falei isto aqui sobre essa noção de nós temos de tempo e de não, tens que demorar X tempo, ou aos X anos já devia estar com a licenciatura feita e já devia estar trabalhando não sei o quê. Eu também era um pouco assim, mas tenho mudado um bocadinho a minha opinião sobre isso. E como é que nós descobrimos, sem experimentar, o que é que gostamos? Ou seja, se calhar eu vou chegar eu licencio-me daqui a 2 anos, se tudo correr bem, e adoro o que faço, porque estou a trabalhar, estou no meio. Ou seja, eu trabalho
em questões de carga de trabalho não igual a um colaborador normal, mas em questões do trabalho em si é igual a um colaborador normal. Ou seja, não há diferença entre o que eu posso fazer ou o que um colaborador pode fazer. Igual, é exatamente igual. Ou seja, eu aqui posso já ter descoberto de certa forma que pode não ser a parte de eu quero ser engenheiro informático, mas eu fui-me apercebendo ao longo dos meus anos que eu gosto de criar coisas. Eu tirei um curso de produção musical há 4 anos, acho eu. 2019, 4 anos, sim. E de composição musical, não é porque também eu sempre adorava música, mas gostava de perceber o porquê e gostava de ter as ferramentas para criar. Agora aqui também tenho ferramentas para criar software, para criar uma solução para um problema que eu acredito que existe no mundo e tenho as bases para conseguir desenvolver um software e que pode ajudar. Mas, por exemplo, quem me diz que daqui a 5 anos eu chego e apercebo-me que isto não é para mim. Porque a nossa relação com o trabalho mudou, a nossa forma com esse propósito mudou. Apesar de se calhar podemos estar na mesma área e podemos não nos identificar com o propósito, com os valores da empresa. Nem é com o propósito, é os valores da empresa. Os valores das empresas hoje em dia são, às vezes, são muito interessantes. É giro olhar para e ver que se calhar eu identifico-me com isto, mas podemos que se calhar entrar lá e ver que aquilo não são os nossos valores, porque nós somos seres mutáveis. Eu hoje penso de uma forma, acredito em certas coisas, algo que acontece na minha vida eu mudo. E então, com isto tudo, eu chego ao Ikigai. O Ikigai, que é esta palavra japonesa, e o Ikigai, logo a primeira página, tem cá um diagrama de Venn. O diagrama de Venn é aquele diagrama com as bolinhas que cruza. Pronto, este até tem um diagrama de Venn triplo. Desculpem lá vocês estarem a ouvir o som do livro. Em que o Ikigai é o cruzamento... Desculpa, não são 3, são 4. Entre 4 áreas. Que é aquilo que amamos, aquilo em que somos bons, aquilo que o mundo precisa, aquilo que porque nos pode... Desculpem, dislexia. Aquilo porque podem pagar-lhe. Ou seja... E depois eles defendem que o cruzamento entre aquilo que amamos e aquilo em que somos bons é a paixão. Aquilo que somos bons e aquilo que pagamos, que nos pagam para fazer, é a profissão. Entre aquilo que nos pagam e aquilo que o mundo precisa, chama-se vocação. E aquilo que amamos e aquilo que o mundo precisa, chama-se missão. E este cruzamento entre entre esta paixão, esta missão, a profissão e a vocação, dá origem ao Ikigai. Ou seja... Até que ponto é que nós vamos nos aperceber tão novos, se calhar tão novos, se calhar 25 anos, não é assim tão novo, mas é tudo uma questão de perspectiva, mas até que ponto é que se calhar vamos estar a olhar e a sabermos o que realmente amamos, mas não vai ser aquilo que nos vai pagar as contas. Mas então, como estão esses dois nos extremos, em que isso não se vai cruzar, então vamos ter que fazer algo que amamos e algo que somos bons. Isso vamos direcionados à nossa paixão. Vamos trabalhar a nossa paixão. Mas entretanto, vamos precisar nos pagar as contas. E então, mas as contas já conseguimos unir entre aquilo que somos bons e aquilo que podemos pagar. Ou seja, ou o que o mundo precisa e aquilo que nós podemos pagar, vindo daquilo que nós amamos. Ou seja, se nós usarmos a nossa paixão ou a nossa missão, podemos ir buscar uma vocação, que é a ligação entre o que o mundo precisa e aquilo que nos pode pagar, ou a nossa profissão, que é aquilo que somos bons e aquilo que nos podemos pagar. Ou seja, imaginando pelo meu caso, aquilo que eu adoro fazer é criar coisas. Adoro criar coisas, adoro... sempre em miúdo tinha ideias para coisas problemas que me surgiam e o meu pai dizia muitas vezes que não era possível fazer porque tanto de organização como de coisas que eu gostava de, por exemplo, houve uma altura que eu lembro-me que queria uma prateleira que descesse e subisse quando eu quisesse e que não tinha esse material em casa para o fazer porque queria uma mesa de apoio na secretária em que eu carregasse um botão, ela disparava, vinha para cima e quando eu quisesse baixava. Eu lembro-me algumas vezes de tentar fazer um projeto desses ou quando
quando houve uma altura, uma moda de aqueles skates, os tech decks, aqueles skates de dedo, em que eu criava pistas. O meu avô trabalhou na marqueteria há muitos anos, então tinha sempre muita madeira em casa. Chegava lá, cortava bocados de madeira, pregava, fazia pistas para mim. E depois veio uma altura em que eu gostava muito de eletrónica, que me ofereciam de kits da Discovery. Ainda tenho acho que ainda tenho cá em casa, estou um bocadinho na dúvida, mas lembro-me que era um barco a motor com uma bateria e eu adorava montar aquilo. Então, sempre. Isso posso dizer então abertamente que é aquilo que eu amo fazer. Eu adoro ser desafiado a tentar descobrir soluções, a criar coisas e isso preenche-me bastante. Então, a única coisa que eu posso ligar a isto é ou aquilo que eu sou bom e aquilo que o mundo precisa. Às vezes é difícil saber o quão bom somos em alguma coisa. Imaginem, eu adoro isto, adoro vir aqui para este podcast e falar. Isto é uma terapia descomunal. Isto também faz parte da minha situação de criar coisas. Nem que seja criar conteúdo. E até já falei isso no episódio passado, em que gostava muito de conseguir criar até mais conteúdo para outras redes sociais e criar novas coisas, porque eu sempre gostei muito. Uma das a minha paixão de criação de conteúdo é o YouTube. Adoro o YouTube. Desde muito novo, porque o YouTube acho que surgiu em 2002. Eu lembro-me de haver um jogo que eu queria jogar na mesma PlayStation, na PlayStation Portable, na PSP, que era o Ratchet & Clank, Size Matters, e que eu vi o jogo todo, como é que alguém tinha jogado antes de o ter, e queria tanto saber como é que era o jogo que eu fui ao YouTube na altura a ver. Acho que o jogo é de 2007, 2008, por isso, desde aí que eu adoro o YouTube. É o site de longe que eu mais vejo, porque eu sou apaixonadíssimo por YouTube. E sempre quis fazer YouTube e tenho alguns vídeos criados no YouTube, neste momento tudo apagado, mas venho aqui criar com algo que eu amo, se calhar algo que o mundo precisa. E a mesma coisa acontece com a minha profissão, que é, eu adoro criar coisas, mas o que o mundo precisa neste momento pode ser de muita gente de software. Mas isso para o livro é a minha missão. Ou seja, eu chamei de profissão, que é a área em que eu efetivamente trabalho e que sou remunerado para isso. Estamos aqui a falar de profissão, não de acordo com a literatura do livro, mas sim como aquele emprego normal. Ou seja, neste momento, se calhar, eu estou na minha missão, em que eu estou a fazer aquilo que eu amo e aquilo que o mundo precisa. E que então, como me pagam para fazer, eu estou numa zona em que tenho uma missão e uma vocação. Ou seja, como eu estou a criar coisas, que é aquilo que eu amo fazer, é aquilo que o mundo precisa, que é software, e estão-me a pagar para fazer. Ou seja, tenho a minha missão e a minha vocação. Agora, aquilo que eu sou bom é sempre complicado. E porquê? Porque a minha área exige uma dedicação gigante. É preciso muito conhecimento em muitas áreas. Há um leque tão grande tanto de oportunidades como de tecnologias, e nós não conseguimos aprender tudo na escola, e se calhar às vezes vamos estudar numa coisa especificamente para uma vaga e essa vaga desaparece. Mas neste momento ainda não me considero bom. Considero-me um bom profissional, mas acho que ainda preciso trabalhar mais. Mas neste momento, com escola e trabalho, neste momento também estou a priorizar a minha saúde. É isso. Isso é a próxima peça do puzzle, e pode ser que eu chegue ao meu Ikigai. Mas isto é um pouco uma análise e uma reflexão sobre o que é que se calhar andamos a fazer. E esses pontos em que temos que repensar na nossa vida às vezes para não nos arrependermos e encontrarmos esse propósito. Como recomendação e também um pouco para falar sobre o que é que acontece aí, que é um medo que eu tenho, que é o Soul. O Soul acho que saiu em 2020. Acho que saiu diretamente logo para a Disney Plus, estávamos em pandemia. O Soul, eles falam que na pré-vida
que na pré-vida as pessoas têm são dotadas, têm vários pontinhos, têm uma bola grande e à volta estão várias bolinhas pequeninas. Essas bolinhas pequeninas são a personalidade, que eles supostamente são-lhes dadas diretamente nessa zona, e o meio, aquela bola maior, é a faísca, em que uma das personagens acha que essa faísca é esse propósito, porque ele acha que viveu para a música é aquilo que ele gosta de fazer da vida, até que ele faz aquilo que quer, que sonha, e faz aquele objetivo máximo da vida dele, que era tocar com uma grande banda e fazer daquilo vida. Ele toca aquele concerto, um concerto, adora aquilo, e no dia e depois pergunta: o que é que eu vou fazer amanhã? Amanhã voltamos ao mesmo. E esse sentido de vazio que eu tenho medo que me aconteça, que é, eu tenho um objetivo muito grande, e quando chego lá é depois trabalhar para esse propósito, para essa orientação de vida e para esse objetivo que eu tenho, é depois chegar e ok, e amanhã? Amanhã voltamos ao mesmo. Por isso, olha, como recomendação para esta semana podem ver o filme. O filme é incrível. Provavelmente terão que o ver mais do que uma vez, porque é um filme denso, mas é um filme que me faz pensar constantemente, e às vezes quando eu preciso de alguma elucidação, é um filme que eu vejo por gosto. Mas pronto, foi o episódio desta semana. Eu vou continuar a ler o Ikigai. Pode ser que tenha mais coisas importantes para trazer para os próximos episódios que vindo deste livro. Queria ver se o dia este mês, que ele não é muito grande, se vocês forem ver, o Ikigai tem 163 páginas. Por isso é um livro que deve-se ler relativamente bem. É que é um hábito que eu tenho que voltar a ganhar, que é ler. Tenho aqui muitos livros e que tenham-me descurado um bocadinho da minha leitura. Mas vi este livro, por acaso, uma altura no Instagram, fui pesquisar um pouco e adorei. Mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo episódio. Fiquem bem.